Olá, boa noite. Eu sou Alexandre Silva, curador do projeto de exposição virtual Baile de Máscaras. A gente está continuando a rodada de conversa com as artistas convidadas para o projeto. E agora a gente vai conversar com Maiara Veloso e Thaís Irocco, que estão representando o coletivo Trovoa, do Rio de Janeiro. E queria começar agradecendo vocês pela participação, por terem aceito o convite e dizer que a presença de vocês potencializa muito o projeto. Eu estou bem feliz, tá bom? E queria que vocês se apresentassem um pouco, falassem tanto da trajetória individual de vocês, mas também do coletivo Trovoa, a atuação do coletivo, tá bom? Meu nome é Maiara Veloso, tenho 27 anos, sou estudante de História da Arte, eu resido no Morro do Salgueiro, que é uma comunidade aqui bem no centro da Tijuca. Sou poeta, sou videomaker também. Amiga, coletivas. É porque eu odeio me apresentar primeiro. Vai ter que cortar essa. Vai, amiga. Por favor. Ela fez a iniciação do babado e aí depois. A Thaís, tá bom, só para contextualizar as pessoas que estão assistindo, a Thaís e a Maiara estão no mesmo ambiente, só que a gente dividiu as telas para poder contemplar a individualidade também de cada um. Adolescente, viado. Tá bom? Mas fala, Thaís, se apresenta um pouquinho também. Deu uma picotadinha aqui para mim. Deu. Mas eu sou Thaís Irocco, tenho 27 anos, sou nascida e criada no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro, onde minha família ainda reside até hoje, onde eu resido com meu pai. Comecei na arte através do grafite. Hoje em dia eu me considero uma artista multimídia, né? Trabalho ali tenho trabalho com GIF, com pintura, com palavras também me considero poeta. E é isso, faço parte da coletiva Preta Pinta Preta desde 2018 e na atual exposição é minha, como é que se fala? É minha estreia, né, na coletiva Trovoa, e me sinto muito feliz, né, de estar estreando justamente na exposição Baile de Máscaras. Vocês podem falar um pouquinho sobre o Trovoa? Então, o coletivo Trovoa, ele existe desde 2017. É um coletivo de mulheres, né, daqui do Rio de Janeiro, mais precisamente São Gonçalo, Niterói e Bom Retiro, e que começaram a fazer algumas oficinas de experimentações artísticas, criaram esse coletivo, que agora, no ano de 2001, está criando, né, um levante nacional que abrange as 5 regiões brasileiras, né? A gente tem... Tá lembrando, né? São 11 estados, se eu não me engano. São 11 estados. Já mapeados pela coletiva, né? Tanto de artistas quanto curadoras. E em 2017, que foi o Levante, né? Se eu não me engano. E a gente já tem exposições em vários estados, cada estado tem um seu leite, né? Também o seu braço de Trovoa. E é um coletivo, enfim, de articulação, de discussão sobre mulheres racializadas. E sobre o sistema da arte, né? E também é interseccional. Então, Queria que vocês falassem agora um pouquinho como que está a produção artística de vocês, a pesquisa, nesse contexto de pandemia, nessas circunstâncias de restrições, etc. Como é que vocês estão produzindo? Se isso afetou a produção de vocês, a pesquisa? Você fala ou eu falo?
Olha, melhor você falar. Eu acho que, assim, a pandemia, ela é muito seletiva, né? Porque para quem é periférico, racializado, a gente nunca parou de trabalhar, né? A gente é o grande braço que move a cidade e, enfim, para mim não teve muita diferença. Não sei se para a Thaís, que, enfim, é uma questão ela ir, voltar para casa, pegar trem, pegar ônibus. A questão da mobilidade urbana é um signo também desse nosso trabalho. E, ao mesmo tempo, assim, pelo menos para mim, no primeiro semestre de pandemia, foi um período que eu pude me dedicar também, assim, de certa forma, integralmente à minha vida artística, porque eu também sou universitária e faço alguns corres de freela também. Então, pela primeira vez, eu acho que eu pude ser artista em tempo integral, que eu acho que é uma coisa para pessoas privilegiadas, ser artista em tempo integral, enfim, se dedicar à sua pesquisa, se dedicar ao seu trabalho. Para mim, isso não era uma realidade, porque eu precisava dividir esse meu tempo com essas minhas outras funções. E aí, pela primeira vez, eu pude ter essa experiência. Acredito, eu não esperava um pouco disso. Acho que em 2020 também aconteceram muitos editais, muitas coisas também que acabaram sendo uma válvula mesmo, assim, de alguma forma, para me manter nessa produção, assim, de certa forma. Mas foi um momento que eu tive que voltar também para o lugar onde meu pai mora até hoje, que é o bairro onde eu vivo. E, como a Mayra falou, né, na periferia, a pandemia ela foi uma coisa muito atravessada, porque em nenhum momento a periferia parou e, ao mesmo tempo, muita coisa se fechou. Então, acho que a gente ainda ficou mais dentro ainda da periferia. E, ao mesmo tempo, para mim também foi um momento de me reconectar de várias formas com o meu território, porque tinha muitos anos que, como eu faço faculdade em outro município, tinha muitos anos que eu não ficava tanto tempo no meu território de origem, né? Então, isso também me afetou bastante assim, na minha produção artística, porque minha pesquisa ela começa a partir desse território também. Então, voltar para esse território, estar presa ali numa pandemia também foi bem doido. Sim, sim. Acho que, de alguma maneira, vocês já até também anteciparam algumas questões que eu queria saber na terceira pergunta, que é mais relacionada a esse contexto do coletivo, né, da atuação do coletivo. E Oi. Vocês estão me vendo? Uhum. Agora sim, mas deu uma caída. Tá, vamos ver se continua. Então, a pergunta que eu tenho agora para vocês é o seguinte: o coletivo Trovoa é formado por um grupo de jovens mulheres artistas racializadas que tem uma produção artística bastante heterogênea, mas tem em comum o fato de que a maioria das artistas são de origem popular periférica. Como que essa vivência de mulher negra e periférica influencia a produção artística de vocês? Vocês já falaram um pouco, né? Acho que está bem conectada a essa outra resposta, mas queria que vocês falassem um pouco mais sobre como que é essa atuação de vocês dentro do coletivo, nesse contexto e enfim. Eu acho que foi atravessado por um todo, né? Tudo que a gente fez, como eu disse anteriormente, né? A questão de mobilidade até os mínimos detalhes, assim, até o modo que a gente conseguiu material para produzir. Foram de mulheres, artesãs, artistas. Então, é isso. A gente está na produção, mas a gente está dando preferência, né, a esse tipo de braço da produção, né? Tanto as pessoas que vão ajudar a gente no momento para registrar e tudo mais, tudo isso tem sido pensado
E também ocorreu também muito de uma forma natural, né? Com a intervenção da sua tia, do Sim, sim. Não, eu acho que é assim, a gente, quando a coletiva recebeu, né, o convite, acho que elas pensaram muito na Maiara, em mim e na Maiara, porque a gente tem esse ponto em comum também, né, de vir desse território, da periferia, da favela, que aí a gente também entende que dentro do subúrbio, da periferia, existem algumas diferenças ali entre quem vive nesse território. E eu me considero uma mulher favelada, né? Acho que as pessoas me veem assim quando eu transito na rua, quando eu ando na rua. Então, quando eu falo, quando a gente... Enfim, eu acho que é um estereótipo assim que a gente carrega mesmo quando a gente sai desse território, quando a gente começa a ocupar outros territórios. E aí, acho que a partir daí vem esse nosso encontro, né? Convidadas como representantes da Trovoa, pensando também na nossa relação com a comunidade, com o carnaval, na relação da Maiara com a comunidade do Salgueiro em si, um pouco do meu trabalho também, que tem uma camada ali um pouco alegórica também. Então, a gente se une a partir dali, mas já tínhamos uma troca antes disso, né? E que vem muito desse lugar, a gente se reconhece muito nesse lugar. E aí são essas inquietações, né? De locomoção, de estrutura, de todas essas coisas de violência, de assédio, de todas essas coisas que atravessam nossos corpos, né, e nossas vivências a partir desse território. E aí agora, desculpa, me perdi um pouco na pergunta, então vai, Maria. Não, acho que a gente já respondeu. Sim, sim. Não, e de alguma maneira também está antecipado um pouco na minha próxima pergunta, que é justamente o projeto que vocês estão propondo para o Baile de Máscaras traz um pouco, mistura um pouco desses elementos, dessa iconografia periférica, né? Especialmente associada ao Morro do Salgueiro, né? Que é o território da Maiara. Então, antecipando um pouco a resposta de vocês, né? Tem essa questão da folia de vocês, né? A folia de Reis aparece como referência do projeto, os bate-bolas, a quadra da escola de samba do Salgueiro, do Morro. Queria saber como é que... Primeiro, queria que vocês falassem um pouco sobre o projeto e como que essa iconografia periférica, favelada, aparece nesse contexto do projeto para a exposição Baile de Máscaras, articulando esses temas, né, que estão propostos pela exposição, que é carnaval, pandemia, enfim. Eu começo, você? Você. Então, a gente recebeu essa proposta, né? Ai, eu não consigo me ver, queria me ver, mas enfim. A gente recebeu a proposta e aí, a partir dessa proposta, a gente começou a pensar no que nos foi proposto, assim, né? Que era a questão da máscara. E aí a gente pegou, principalmente, a máscara, né? Que era o objeto principal, e começamos ali a pensar o que isso representava para a gente, né? E aí, primeiro, a gente teve uma questão de conceituar mesmo, assim, o que isso significava para a gente, qual a nossa relação com o carnaval, até onde isso nos atravessava como artistas, como pesquisadoras, de entender o que cada uma entendia ali dentro da sua própria pesquisa. A gente... Acho que a gente pensou muito no contexto da máscara... Como alegoria mesmo de carnaval e como também, inicialmente, né, era essa ideia fazer algo mais próximo da folia e etc. Só que aí não estava fechando, porque... Não vai falar, não. Ai. Nossa, vai ter que editar muito esse vídeo. Vai. Fala, amiga. Não, acho que inicialmente a gente pensou muito nessa relação, acho que carnaval e pandemia. Deu uma congelada. O que você estava rindo aqui? Voltou, Thaís.
Diga, Thaís. Voltou. Acho que primeiro a gente fez muito essa relação carnaval e pandemia, e aí a gente começou a entender essas estéticas também que atravessavam esses dois lados. Uma coisa que pegou muito a gente foi essa questão da proteção em si, né? De até onde essas medidas protetivas, até onde a gente, como favelado, como corpos pretos e favelados, a gente se protegia com isso, até onde essas políticas, até onde elas nos favoreciam e até onde os nossos corpos, mesmo dentro dessas políticas, eles eram vistos como corpos perigosos e, enfim, né? Porque acho que a questão da máscara, de cobrir o rosto, mesmo sendo uma máscara de proteção individual, mesmo a gente estando dentro de uma pandemia, a gente sabe o quão perigoso para os nossos corpos é estar no momento errado de rosto tampado, assim. Então, a gente começou a viajar um pouco nessa questão da proteção. E desse anonimato também que a máscara traz, né? Porque quando, independente do que você seja, o preto ele nunca é totalmente anônimo, ele é sempre o suspeito. Exatamente. Então, entrar de máscara, para mim, no começo da pandemia, era uma questão, porque eu era muito mais vigiada por ser esse corpo. E aí também tem essa questão enfim, do recorte racial conforme leem os nossos corpos, né? Que ainda é como um perigo. Ou seja, a gente tem que usar máscara, mas ainda assim a gente... Mesmo que seja para se proteger, a gente ainda está vulnerável. É. E a gente ficou pensando muito nessa questão da vulnerabilidade também, né? Porque... E disso, assim, de como essa questão do anonimato, né? De como essas coisas elas também se entremeiam ali. E aí, quando a gente pensa também nessa questão da máscara como uma coisa que te muta ali quando você coloca ela, né? Ela te faz virar uma outra coisa. E aí a gente começou a pensar em todas essas questões, tanto ancestrais, de África, de rituais, de tradição, passando por todos esses rituais até chegar nos nossos rituais afro-brasileiros, assim, dos nossos territórios. Também tem uma questão indígena também, né? Com as máscaras. Que eu acho que é isso. A gente fala também de uma ancestralidade que vem de África, mas também de povos nativos daqui do Brasil, que é uma ancestralidade que também não está tão distante da gente, sabe? E que chega nesse lugar também da folia, que chega nesse lugar também do carnaval, como ritos que são, porque o carnaval é um rito, a folia é um rito. E essa questão de que tudo que é sagrado, né, a gente não pode ver o rosto, assim, de certa forma, né, de como o sagrado ele também está no anonimato. E aí eu acho que a partir da gente... E aí a gente pensou tudo isso, amarramos tudo isso e começamos a pensar como que a gente poderia representar isso a partir do nosso território, como que a gente iria dialogar esteticamente com essa proposta a partir do nosso território. E aí a gente começou a pensar nessa questão da proteção. Chegamos também na estética do capacete, assim, né? A partir do objeto ali do capacete, que é um objeto de proteção, que é um EPI, né? Mas que é isso, assim, da mesma forma que a gente levantou antes, é um EPI, mas quando a gente vê alguém de moto ali com capacete do nosso lado, dependendo da rua que você esteja... Dependendo do horário, e ainda mais tendo essa questão também interseccional e de gênero, é perigoso, né? Sim. Tipo, você não vê o rosto da pessoa, então... Não, e que muitas vezes, para se proteger de uma violência, a gente não se protege, de certa forma, de um acidente, sabe? Tipo assim, é isso. Tem pessoas que eu conheço que não vão usar capacete em determinados locais porque eles sabem que eles podem sofrer uma violência policial, porque eles sabem que eles podem ser confundidos com um bandido, com um ladrão. Então, ele deixa de se proteger, sobe na moto, corre um perigo de andar sem capacete, porque, de alguma forma, ele está vulnerável a sofrer uma violência também, mesmo com essa proteção. Então, a gente começou a fazer ali uma analogia, assim, da máscara e do capacete a partir dessa questão, até onde a gente se protege, até onde a gente se coloca como vulnerável, a partir do momento que a gente cobre o nosso rosto, a partir do momento que a gente toma uma medida preventiva de proteção. E também a gente escolheu o capacete também para essa questão de mobilidade urbana. Na favela, o que as pessoas mais fazem é andar de moto, né? Existe, sim,
vans, combis, mas ainda assim a moto é a grande questão, é a mobilidade entre os becos, entre as vielas, é o sustento de muitas famílias, e isso também está muito em comum, porque por mais que A presença dos motoboys é muito forte, né? A presença dos motoboys é muito forte. Eu acho que em qualquer favela, né? Assim, seja uma favela grande, uma favela pequena, em Costa Barros, onde eu moro, os mototáxis são pequenininhos. Aqui no centro, onde minha mãe mora, 500 mototáxis no ponto de mototáxi. Então, as presenças estão ali, se relacionam de formas diferentes nos seus territórios, mas o mototáxi está presente, né? Nossa vida ali, quantas vezes, sei lá, nem sei dizer. Também tem essa questão de, entre aspas, herança familiar, fecha aspas. Tipo, o meu pai, por um bom tempo, ele andou de moto e aí ele parou. Também. Depois, o meu pai... O meu ainda anda. O pai dela ainda anda. Mas, assim, o meu pai, um bom tempo andou de moto e aí ele teve um acidente, ele decidiu parar de andar de moto. E aí tinha o meu capacete com ele, né? E aí eu fiquei lá insistindo, ele foi, me devolveu, né? E o outro capacete... Resgatei, peguei o que era meu. E a Dinda da Thaís foi uma fofa. Quando a gente pensou que a gente estava achando que não ia conseguir pegar o capacete do pai de Maiara, e minha madrinha fez um corre, conseguiu um capacete lá pra gente. E aí o material, a estética, ela veio muito disso, assim, também, sabe? Maiara conseguiu também uma doação. De artistas, artesãs daqui do Salgueiro, tem um grupo. E aí, na casa da tia Margot, que é a minha vizinha aqui, ela ia doar, ou estava assim, tipo, para vender já, um pouco antes da gente fechar esse trabalho, né, amiga? Uhum. E ela falou, nossa, vem aqui em casa que tem coisas que sobraram do carnaval do ano retrasado, e eu quero porque, no caso, desafogar. Elas recebem essas sobras de material, assim, da escola, né? Tanto da Acadêmicos do Salgueiro, quanto do bloco Raízes da Tijuca, que é um dos blocos também, que, na real, o bloco do Acadêmicos só existe por causa do bloco Raízes da Tijuca. Então, ela coordena um grupo de artistas que fazem, enfim, milhões de coisas, e aí a gente ganhou uma caixa enorme, um sacão enorme, com tudo que você imaginar, e aí esse é o nosso material. E foi assim, muito especial, eu acho, assim, sabe? Justamente por saber de onde vem os materiais que a gente está usando. E tá bem conectado, né? Tá bem conectado Exatamente. Tudo veio do carnaval, né? Então, foi muito especial a gente ter recebido essa doação, porque eu acho que, a partir daí, o processo estético em si foi muito tranquilo, porque a gente pegou tudo que a gente tinha ali e aí dali a gente começou a pensar realmente como que seria esse projeto, né, em si. Tudo partiu dali, do que a gente tinha ganhado mesmo, literalmente. Algumas coisas a gente tinha em casa, a gente também usou alguns jets que tinha aqui em casa, da Thaís também, que ela usa para grafitar, e está sendo essa a produção. Eu acho muito interessante porque tem um aspecto no trabalho de vocês que me interessou desde o início, que é essa coisa do capacete e essa associação aos motoboys, né? Porque, em algum sentido, máscara também significa trânsito, né? Que é essa situação de transitoriedade, né? Que você coloca a máscara para ser outra coisa, né? Ou seja, e que você não chega a ser a outra coisa, você está sempre em trânsito, né? Almejando uma alteridade, né? Um desejo de se ver em outro corpo, em outra perspectiva, outra... E os motoboys, de alguma maneira, são essa transitoriedade, né? No sentido da mobilidade das favelas, é a presença mais forte, né? Eu acho acho que traz tantas questões, né? Nessa iconografia, assim, né? Nesse símbolo que é o motoboy e a associação à periferia, às favelas. Bom, a gente não tem muito tempo, infelizmente na plataforma o tempo é limitado também.
Então, eu vou agradecer vocês pela conversa, agradecer novamente a participação no projeto, convidar as pessoas a conferirem a exposição Baile de Máscaras. Vai estar no ar a partir do dia 12 de fevereiro. Então, fica o convite. Thaís, muito obrigado. Maiara, muito obrigado. A gente vai se falando, tá bom? Show. Tá bom. Até a exposição, se tudo der certo. Ai, deixa... Peraí. Fala, Maiara. Acho que eu preciso fazer uma nova apresentação minha ou vai ficar aquela zoada mesmo? Não sei. Deixa eu ver. Ouviu? Alexandre? O quê? Você queria fazer Tá outra? ouvindo? Ah, parou. Porque qualquer coisa ele edita. Tô cheio de vergonha.